O sol de Rio de Janeiro entrava pelas vidraças do chão ao teto da cobertura na Barra da Tijuca, mas não trazia calor para a alma de Ricardo Santos. Aos 32 anos, o homem que outrora foi o príncipe do gramado, agora vivia em um mausoléu de luxo tecnológico. O silêncio do seu penthouse era interrompido apenas pelo zumbido suave do sistema de climatização inteligente e pelo clique seco de sua bengala de fibra de carbono contra o mármore italiano. O joelho direito de Ricardo, marcado por cicatrizes de 3 cirurgias mal sucedidas, era o lembrete constante de que a glória é um sopro. Ele não era mais o herói dos estádios. Agora, era o lobo dos escritórios. Como um dos empresários de jogadores mais temidos do país, Ricardo via atletas não como seres humanos, mas como ativos financeiros. No seu mundo, tudo tinha um preço, um contrato e uma cláusula de rescisão. No centro da sala, cercada por telas que exibiam gráficos do mercado europeu, movia-se uma figura que parecia pertencer a outro universo. Dona Flor, com seus 65 anos e uma postura inabalável, vestia o seu branco imaculado das tradições baianas. Ela deslizava pela casa como uma bênção silenciosa, limpando troféus que Ricardo preferia não olhar. Bento, o sistema de inteligência artificial da casa, anunciou com uma voz metálica: Senhor Santos, o seu nível de cortisol está elevado. Recomendo um chá de camomila. Ricardo ignorou a máquina e observou Dona Flor. Ela era o seu último cordão umbilical, com a infância miserável na rocinha. Foi ela quem cuidou dele quando sua mãe trabalhava em 3 empregos. Foi ela quem curou suas feridas de asfalto com ervas e orações. Mas, ultimamente, Ricardo sentia uma sombra entre eles. Dona Flor não o olhava mais nos olhos como antes. Havia um cansaço novo em seus ombros e uma urgência estranha em seus movimentos. Ricardo, acostumado a detectar mentiras em mesas de negociação, sentia que o seu palácio de cristal estava sendo infiltrado por um segredo. A senhora está bem, Flor? Ele perguntou, a voz rouca pela falta de uso. Estou, meu filho. Só os ossos que reclamam da umidade do mar. Ela respondeu, sem parar de polir a prataria. Ela mentia. Ricardo sabia. O que ele não sabia era que, naquela noite, a muralha invisível que ele construiu para se proteger do mundo começaria a desmoronar por causa de um par de chuteiras velhas e um rastro de fé que a tecnologia jamais conseguiria rastrear. A noite no Rio de Janeiro trazia um mormaço que nem mesmo o ar-condicionado central de última geração conseguia dissipar da mente de Ricardo. Ele estava sentado em seu escritório particular, uma redoma de vidro com vista para o Oceano Atlântico. Mas seus olhos não estavam na beleza das luzes da orla. Eles estavam fixos na tela de um tablet que exibia o inventário digital de sua coleção de relíquias. Bento chamou Ricardo, a voz carregada de uma tensão gélida. Execute a varredura de radiofrequência nas vitrines de segurança A1 e B4. Varredura concluída, Senhor Santos, respondeu a inteligência artificial com sua polidez robótica. Alerta: 2 itens de alta prioridade não foram localizados em seus suportes originais. As chuteiras comemorativas de 1970 e o medalhão de ouro maciço da Arquidiocese do Rio. Ricardo sentiu um soco no estômago. As chuteiras não eram apenas couro velho. Eram um presente de Pelé após a sua primeira convocação para a seleção brasileira. O medalhão era a única joia que sua mãe possuía. Um amuleto que ela dizia proteger o filho dos olhares de Seca Pimenteira. Ele se levantou, a perna manca protestando com uma pontada de dor aguda. Caminhou até a cozinha, onde Dona Flor terminava de organizar os mantimentos. O silêncio entre eles era agora um campo minado. Flor, começou ele, tentando manter o tom profissional de um empresário, mas falhando miseravelmente. Houve algum problema com o sistema de limpeza hoje?
Percebi que alguns objetos da sala de troféus foram movidos. Dona Flor parou de secar um prato. Suas mãos, calejadas por décadas de serviço, tremeram imperceptivelmente. Ela não se virou de imediato. Eu limpei tudo como sempre. Ricardo, às vezes, as coisas mudam de lugar quando a gente tira o pó. Você sabe, respondeu ela, a voz suave, mas sem a melodia habitual. Ricardo aproximou-se. O olhar fixo na nuca da mulher que o criou. Mudam de lugar ou saem de casa. Flor. As chuteiras de Pelé sumiram. Ouro não cria pernas. Dona Flor finalmente se virou. Seus olhos castanhos, que costumavam ser portos seguros para Ricardo, estavam nublados por uma tristeza profunda. Você está me perguntando se eu sou ladra, meu filho. Depois de 30 anos limpando suas feridas e seu chão, eu estou perguntando onde estão as minhas coisas. Ricardo explodiu. O medo da traição transformando-se em ira. O sistema de segurança diz que você saiu ontem às 2 da manhã, carregando uma sacola pesada. Para onde você foi? Quem está te pressionando? É algum agiota, algum parente na Rocinha que se meteu com o tráfico? Se for dinheiro. Flor, por que não pediu? Por que roubar as minhas memórias? Dona Flor respirou fundo. Ela parecia subitamente muito menor sob as luzes de LED da cozinha moderna. Dinheiro não compra tudo, Ricardo. E tem coisas que a gente não pede para quem esqueceu como é dar sem esperar nada em troca. O que isso significa? Ele rosnou. Significa que eu não tirei nada de você, que você já não tivesse perdido há muito tempo, disse ela, com uma dignidade que o deixou sem palavras. Agora, se me der licença. Meu expediente acabou. Ela retirou o avental branco, dobrou-o com uma precisão ritualística e saiu pela porta de serviço. Ricardo ficou parado no meio da cozinha de mármore, sentindo-se um estranho em sua própria casa. Senhor Santos, interveio Bento. O rastreador GPS que o senhor instalou preventivamente na bolsa de lona de Dona Flor acaba de ser ativado. Ela está em movimento. Destino estimado Zona Sul. Entrada da favela da Rocinha. Ricardo cerrou os punhos. A dor no joelho era nada comparada à queimação em seu peito. Bento, prepare o sistema de monitoramento remoto no meu celular. Eu não vou deixar que ela destrua a única lembrança que me resta de quem eu era. Ele pegou uma jaqueta escura, escondeu a bengala de luxo e saiu. A caçada tinha começado, mas Ricardo não sabia que, ao seguir Dona Flor, ele estava correndo em direção ao seu próprio passado, aquele que ele tentara enterrar sob pilhas de dinheiro e concreto armado. O relógio digital no painel do elevador marcava 2h45 da manhã. Enquanto descia para a garagem, Ricardo sentia o suor frio escorrer pelas costas. Ele não era mais o garoto que corria descalço pelas vielas, desviando de poças e pipas. Agora, ele era um alvo ambulante. Um homem de terno italiano cujo rosto estampava colunas sociais. Mas a raiva e a sensação de traição eram combustíveis mais fortes que a prudência. Ao chegar no térreo, Ricardo ignorou seu SUV blindado. Um carro daquele porte na entrada da Rocinha naquela hora seria um convite para o desastre. Ele caminhou até a guarita lateral e acenou para um motoboy que acabara de entregar uma encomenda. Ricardo estendeu uma nota de R$ 100. Me leva até a curva do S, na entrada da subida. Agora? O rapaz arregalou os olhos sob o capacete, mas pegou a nota rapidamente. Ricardo subiu na garupa, sentindo a pontada aguda no joelho protestar violentamente. A moto arrancou, deixando para trás o condomínio vigiado por câmeras térmicas e entrando no caos vibrante da noite carioca. O vento soprava úmido, trazendo o cheiro de maresia misturado ao escapamento de centenas de outras motos. No celular, um ponto vermelho piscava ritmicamente sobre o mapa digital. Dona Flor estava subindo. Ricardo via, através da tela, o rastro dela se embrenhar no labirinto de concreto da maior favela do Brasil. Pode parar aqui, ordenou Ricardo quando chegaram à base do morro. Ele desceu, mancando levemente,
e puxou o capuz do casaco para esconder o rosto. A Rocinha nunca dormia. O som do baile funk ecoava das profundezas da comunidade. Um batidão grave que fazia o chão vibrar, paredes de tijolo aparente, fios elétricos emaranhados como teias de aranha gigantes, e o brilho das luzes de neon de pequenos comércios criavam uma estética de guerra e sobrevivência. Senhor Santos. A voz de Bento sussurrou no fone de ouvido oculto. O sinal parou. Ela está estática a 200 metros da sua posição atual. Beco da Esperança, número 42. Alerta: essa zona é considerada de alto risco por monitoramento de satélite. Eu conheço esse lugar. Bento murmurou Ricardo. Os dentes cerrados. Eu nasci a 3 vielas daqui. Ele começou a subida. Cada degrau de cimento irregular era um suplício para o seu joelho operado. Ele passava por grupos de jovens com radinhos comunicadores na cintura, que o encaravam com desconfiança. Ricardo mantinha a cabeça baixa, usando a ginga de quem já pertenceu àquele asfalto para não parecer um turista perdido. Onde você vai? Playboy, uma voz grossa ecoou de um beco escuro. Ricardo não parou. Ele sabia que o medo era um cheiro que os lobos farejavam de longe. Vou ver a flor, respondeu ele, sem olhar para trás, usando a voz firme de quem manda. O homem no escuro hesitou ao ouvir o nome, e Ricardo continuou. Ele dobrou uma esquina estreita, onde o cheiro de esgoto se misturava ao de feijão fresco sendo cozido em algum lugar. O ponto vermelho no celular estava bem em cima dele. Ali, espremido entre 2 prédios de 3 andares que pareciam se inclinar um sobre o outro, estava um galpão de zinco. A porta de ferro estava entreaberta, deixando escapar um fio de luz amarelada e um som que Ricardo não ouvia há décadas, o toque hipnótico de um berimbau. Ele guardou o celular. Sua respiração estava pesada, não apenas pelo esforço físico, mas pelo aperto no peito. Ele empurrou a porta milimetricamente, o metal rangendo em protesto. O que ele viu lá dentro fez o ar fugir de seus pulmões. Não havia agiotas, não havia traficantes, não havia a sordidez que sua mente de empresário cínico havia projetado. Havia apenas o ritmo, a sombra de Dona Flor e algo que Ricardo pensou ter morrido junto com sua carreira nos gramados da Europa. O som metálico da porta de ferro ecoou como um trovão solitário contra o batidão do funk que vinha de longe. Mas ninguém lá dentro pareceu notar. Ricardo deslizou para a penumbra do galpão, escondendo-se atrás de uma pilha de caixotes de madeira mofados. O cheiro ali era uma mistura nostálgica de poeira, suor infantil e o aroma doce de incenso de arruda, o cheiro característico de Dona Flor. O galpão era vasto, mas precário. O teto de zinco tinha furos que permitiam ver retalhos do céu estrelado do rio, e o chão era de um cimento batido, gasto por milhares de passos. No centro, sob a luz amarelada de 3 lâmpadas penduradas por fios expostos, um círculo de crianças e adolescentes se movia em um ritual hipnótico. Lá estava ela. Dona Flor não parecia a empregada cansada que servia café em porcelana fina na Barra da Tijuca. Ela estava em pé, reta como uma palmeira, segurando um berimbau com uma maestria que Ricardo nunca imaginou. Ela ditava o ritmo. Trim, 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 pum. Ginga. Tiago, não olha para o chão. O chão não vai te dar a resposta. A voz dela ecoou, firme e poderosa. Ricardo prendeu a respiração. No centro da roda, um menino de no máximo 10 anos, vestindo uma calça de capoeira remendada, tentava seguir os movimentos. O menino tinha uma perna visivelmente mais curta que a outra, movendo-se com uma dificuldade que fez o joelho de Ricardo latejar em simpatia. A rasteira da vida é certa, meu filho. Mas o pulo do gato é o que te faz homem, continuou Dona Flor, parando o toque do berimbau por um segundo. Ela caminhou até o canto do galpão, onde Ricardo viu a sua sacola de lona aberta sobre uma mesa de madeira capenga.
O coração de Ricardo disparou. Ele esperava ver maços de dinheiro ou pacotes suspeitos. Mas o que ela tirou de lá o deixou paralisado. Dona Flor pegou as chuteiras de Pelé. O couro preto brilhava sob a luz fraca, um contraste bizarro com a pobreza do lugar. Ela se ajoelhou diante do menino manco. Chuteiras de ouro. Vó Flor perguntou o menino, os olhos arregalados como se visse um milagre. Melhores que ouro. Tiago. Essas chuteiras carregam o espírito de um rei que também começou no barro, disse ela, com uma doçura que Ricardo não ouvia há anos. Elas não são para você correr. São para você entender que seus pés podem te levar a qualquer lugar. Mesmo quando o mundo diz que você não pode andar. Ela calçou as chuteiras gigantescas nos pés pequenos do menino. Ricardo sentiu um nó górdio se formar em sua garganta. Aquela relíquia, que ele mantinha trancada em uma caixa de vidro pressurizado para valorização de mercado, estava ali, sendo usada para dar dignidade a uma criança que o mundo já havia descartado. E o brilho? Vó Flor perguntou uma menina pequena, apontando para algo que reluzia no pescoço de Dona Flor. Ela puxou de dentro da gola o medalhão de ouro de Ricardo. O Cristo Redentor de ouro maciço balançou no ar. Esse é o nosso farol, explicou Dona Flor para a roda de crianças curiosas. Toda vez que a escuridão do morro parecer grande demais, olhem para esse brilho. Ele lembra que lá embaixo, nas luzes bonitas, existe um lugar para vocês também. Mas primeiro, vocês precisam brilhar por dentro. Ricardo fechou os olhos, as costas coladas na parede fria do galpão. Ele se sentiu subitamente pequeno, minguado dentro de seu casaco caro. Ele viera para resgatar seus bens, para proteger seu patrimônio, mas percebeu que era ele quem estava sendo roubado, não por Dona Flor, mas pelo cinismo que ele mesmo cultivara. Ele pensou em intervir, em gritar, em exigir suas coisas de volta. Mas como ele poderia tirar as chuteiras de um rei de um menino que acabara de ganhar asas? Bento sussurrou Ricardo no fone. A voz embargada. Desligue o GPS. Apague os registros de localização desta noite. Senhor Santos, o protocolo de segurança exige. Esqueça o protocolo. Bento, eu acabei de descobrir que o seguro não cobre o que está sendo distribuído aqui. Ricardo ficou ali, nas sombras, assistindo ao que ele logo entenderia ser a ginga da alma, enquanto o Task 4 se encerrava com o primeiro passo de sua própria redenção. O som do berimbau mudou. O ritmo ficou mais lento, quase melancólico, transformando-se em um toque de Angola. Ricardo, ainda oculto pelas sombras e pelos caixotes, sentia o coração bater no mesmo compasso da madeira do instrumento. Ele observava Dona Flor se mover entre as crianças com uma agilidade que desafiava sua idade. Ela não era apenas uma instrutora, ela era uma curandeira de almas. A ginga não é só para o corpo, meus filhos, dizia Dona Flor, sua voz projetando-se com uma clareza que cortava o ar abafado do galpão. É para a mente. O mundo lá fora vai tentar te derrubar com força, mas se você tiver o balanço certo, a força do inimigo passa direto por você. Ela parou diante de um adolescente de braços fortes e olhar endurecido, que parecia carregar o peso de escolhas perigosas nos ombros. Você, Lucas, está tenso como uma corda prestes a arrebentar. Se endurecer demais, a vida te quebra. Se amolecer demais, a vida te pisa. O segredo é o meio, é o balanço, é a ginga. Ricardo apertou os punhos. Ele se lembrou de sua própria vida na Barra da Tijuca. Ele era o exemplo perfeito do que Dona Flor descrevia. Ele havia endurecido tanto para o mercado, para a dor do joelho e para a solidão, que se tornara quebradiço. Ele tinha milhões, mas vivia em uma redoma, onde o menor toque de humanidade parecia uma ameaça. Dona Flor caminhou até a mesa e pegou um frasco de vidro âmbar. Ricardo reconheceu imediatamente, eram os seus remédios importados para a dor.
analgésicos potentes que ele tomava para suportar as longas horas de pé. Ela não estava apenas distribuindo pílulas. Ela as macerava com um pilão de madeira, misturando o pó branco com uma pasta de ervas verdes que exalava um cheiro refrescante de cânfora e arruda. Venham cá. Os que estão com o corpo moído do trabalho, chamou ela. 2 meninos que trabalhavam como carregadores no mercado da favela se aproximaram. Dona Flor começou a massagear os ombros e as canelas dos garotos com aquela mistura. Ricardo sentiu uma pontada de vergonha. Ele reclamava da dor no joelho enquanto morava em um palácio. Aqueles meninos carregavam o peso do mundo e sorriam ao sentir o alívio que o remédio roubado de Ricardo proporcionava. Dona Flor sussurrou o menino Tiago, que ainda usava as chuteiras de Pelé. Por que o dono dessas coisas não vem aqui? Ele é mau. Ricardo prendeu a respiração, o suor escorrendo pela testa. Ele esperava que ela dissesse que ele era um homem frio, um ingrato que esquecera suas raízes. Dona Flor sorriu, uma expressão de profunda compaixão que iluminou seu rosto cansado. Não, meu pequeno, ele não é mau. Ele apenas está com muito medo. O medo faz a gente se esconder atrás de muros altos e vidros blindados. Ele esqueceu que a verdadeira proteção não vem do ouro, mas do amor que a gente planta nos outros. Ele é como um pássaro que se trancou na própria gaiola de ouro e perdeu a chave. As lágrimas, que Ricardo vinha segurando desde que entrou na rocinha, finalmente transbordaram. Ele não era o herói da história. Ele não era o salvador. Ele era apenas o homem que fornecia as ferramentas, sem saber, para um milagre que ele não tinha coragem de realizar sozinho. Mas um dia continuou ela, olhando diretamente na direção do Beco da Esperança. Como se pudesse ver através das sombras onde Ricardo estava, ele vai encontrar a chave. E quando encontrar, ele vai perceber que este galpão sempre foi a casa dele. O toque do berimbau cessou. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da respiração coletiva daquelas crianças e pelo soluço abafado de um homem que, pela primeira vez em anos, sentia o peso do seu próprio medalhão de ouro, não no pescoço de Dona Flor, mas na consciência. Ricardo percebeu que a cura de Dona Flor não era apenas para o corpo dos meninos da favela. Era uma cirurgia espiritual em sua própria alma, sem anestesia e sem retorno. As lâmpadas fluorescentes do galpão piscaram, lutando contra a instabilidade da rede elétrica clandestina da favela. Ricardo sentiu o impacto de cada palavra de Dona Flor, como se fosse um carrinho desleal em um clássico de domingo. O silêncio que se seguiu ao fim do toque do berimbau era pesado, carregado com a verdade nua que ele tentara soterrar sob contratos de exclusividade e bônus de assinatura. Ele olhou para as suas mãos. Eram mãos limpas demais, macias demais. Mãos que não tocavam o couro de uma bola ou a pele de um semelhante há anos, sem o intermédio de uma caneta ou de um aperto de mão protocolar. Vó Flor, o homem da TV, é esse dono das chuteiras? Perguntou uma menina pequena, apontando para um recorte de jornal velho colado na parede do galpão, onde um Ricardo mais jovem e sorridente erguia a taça da Champions League. Dona Flor caminhou até o recorte. Seus dedos tocaram a imagem do papel amarelado com uma ternura que Ricardo não merecia. É ele, minha filha. Mas aquele ali era o Ricardo que sabia voar. O Ricardo de hoje esqueceu que as asas dele não eram feitas de dinheiro, mas de vento e de sonho. Ricardo fechou os olhos. O choque de realidade veio em ondas. Ele se viu na sua cobertura, jantando sozinho em uma mesa para 12 pessoas, cercado por obras de arte que ele comprou por investimento, não por prazer. Ele percebeu que a sua segurança era, na verdade, um isolamento profilático. Ele se protegera tanto da dor da pobreza que acabou se protegendo da alegria de viver. Ele olhou para o menino Tiago. O garoto tentava dar uma estrela,
os pés pesados pelas chuteiras profissionais de Ricardo. Ele caía, ria e tentava de novo. Não havia frustração, apenas a persistência pura de quem não tem nada a perder e tudo a ganhar. Bento sussurrou Ricardo. A voz agora um fio de consciência. Quanto vale o medalhão de ouro no mercado atual? Aproximadamente R$ 15.000, senhor Santos, considerando o peso e a pureza do ouro de 18 quilates. Respondeu a IA. E as chuteiras, em leilão de colecionadores. Estimamos um valor base de US$ 50.000. Ricardo soltou um riso amargo, quase um suspiro. US$ 70.000. Para ele, uma comissão irrelevante de uma transferência de terceira divisão. Para aquele galpão, uma eternidade de dignidade. Ele percebeu que mantinha o luxo trancado em cofres, enquanto o essencial estava morrendo de fome e de falta de ar a poucos quilômetros de sua casa. Ele se lembrou da frase que Dona Flor dissera na cozinha: "Eu não tirei nada de você que você já não tivesse perdido há muito tempo." Ela estava certa. Ele perdera a sua ginga no dia em que parou de ver o futebol como um jogo e passou a vê-lo como um balanço patrimonial. Ele perdera a sua fé no dia em que substituiu o medalhão de sua mãe por um seguro de vida milionário. De repente, um barulho de passos pesados ecoou do lado de fora do galpão. 2 homens jovens, com expressões fechadas e rádios comunicadores chiando no ombro. Entraram. Eram os vigias daquela área da Rocinha. Ricardo encolheu-se ainda mais nas sombras, o coração disparado. "Dona Flor, a senhora sabe que o movimento não gosta de gente estranha rondando aqui", disse o mais alto, os olhos varrendo o galpão. "Teve uma moto-táxi que deixou um sujeito esquisito lá embaixo." Dona Flor não vacilou. Ela se colocou entre os homens e as crianças, o medalhão de ouro de Ricardo brilhando orgulhosamente no peito. "Aqui não tem gente estranha, meu filho. Aqui só tem o futuro. E o futuro não pertence a vocês, nem ao asfalto. Pertence a Deus." Ricardo segurou o fôlego. Ele percebeu que Dona Flor estava arriscando a própria vida para manter aquele santuário funcionando. Ela usava os tesouros de Ricardo não por vaidade, mas como um escudo, uma moeda de troca emocional para que aqueles homens deixassem as crianças em paz. O choque final não foi sobre o dinheiro ou as coisas. Foi sobre a coragem. Ricardo, o grande empresário que negociava com magnatas russos e sheiks árabes, percebeu que era um covarde perto daquela mulher de 65 anos. Ele se levantou lentamente, a dor no joelho enviando um sinal de alerta para o cérebro. Ele não podia mais ficar nas sombras. O Task 6 terminou com Ricardo Santos dando o passo mais difícil de sua vida, saindo da escuridão dos caixotes para a luz fraca das lâmpadas de zinco. O rangido das tábuas velhas, sob o peso de Ricardo, interrompeu o murmúrio das crianças. Ele saiu da penumbra, a figura alta e imponente contrastando com a fragilidade do galpão. Os 2 vigias levaram as mãos às cinturas instintivamente, mas Dona Flor estendeu o braço, paralisando o tempo com um gesto. "Parem." A voz dela não tremeu. "Ele é da família." Ricardo parou a 2 metros da roda. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele não tentava mais esconder. Ele olhou para os vigias, depois para as crianças assustadas, e finalmente fixou os olhos em Dona Flor. O medalhão de ouro no peito dela parecia queimar a visão de Ricardo. "Eu vim buscar o que é meu", Flor disse. "Ricardo." A voz falhando, carregada de uma ironia dolorosa que só ele entendia. Dona Flor deu um passo à frente, desfazendo a distância. Ela levou a mão ao pescoço, tateando o fecho da corrente de ouro. "Então leve, Ricardo. Leve o metal, leve o couro. Tranque-os de novo naquela tumba de vidro onde ninguém pode tocar, onde ninguém pode sentir o calor da vida." Ela estendeu a mão com o medalhão. Ricardo não se moveu.
Ele olhou para o menino Tiago, que ainda usava as chuteiras gigantescas. O garoto recuou um passo. O medo de perder o seu milagre estampado nos olhos grandes. Eu achei que você estava me roubando, sussurrou Ricardo, ignorando os vigias que observavam a cena com confusão. Eu achei que você estava vendendo a minha história para pagar dívidas de outros. E eu estava. Ricardo respondeu ela, os olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. Eu estava pagando a dívida que você tem com o seu passado. Eu estava vendendo o seu orgulho para comprar um pouco de esperança para quem não tem nada. Você chama isso de roubo, eu chamo de resgate. Ricardo sentiu os joelhos fraquejarem. Ele se ajoelhou no chão de cimento batido, o joelho operado protestando com uma dor lancinante. Mas ele não se importou. Ele estava, pela primeira vez em anos, no mesmo nível daquelas crianças. Me perdoa. Flor, ele soluçou, enterrando o rosto nas mãos. Eu esqueci como era. Eu esqueci o cheiro do barro. Eu esqueci o peso da bola de meia. Eu virei um número. Dona Flor aproximou-se e colocou a mão sobre a cabeça dele, exatamente como fazia quando ele era um menino chorando após perder um jogo de várzea. Você não é um número, meu filho. Você é o ginga. Você é o menino que corria tão rápido que o destino não conseguia te alcançar. Mas o destino cansou de correr e resolveu te esperar aqui, neste galpão. Os vigias, percebendo que ali não havia ameaça policial ou de gangues rivais, apenas uma lavagem de alma pública, trocaram olhares e recuaram para a porta. Ele é o Santos, o cara das chuteiras, perguntou um deles. Com um tom de respeito súbito, Ricardo levantou a cabeça. Ele olhou para Tiago e estendeu a mão. O menino, hesitante, aproximou-se. Ricardo tocou o couro das chuteiras, sentindo o calor dos pés da criança. Elas ficam com você, Tiago, disse Ricardo, limpando o rosto com a manga do casaco, mas com uma condição. Qual, senhor? Perguntou o menino. A voz pequena. Você nunca pode parar de treinar. E você tem que ensinar a ginga para quem vier depois de você. Ricardo levantou-se lentamente, apoiando-se no ombro de Dona Flor. Ele tirou o relógio de luxo do pulso, uma peça de platina que valia mais que 10 medalhões, e entregou para o vigia mais velho, que o observava na porta. Isso é para garantir que ninguém toque neste galpão. É o pagamento adiantado da segurança, disse Ricardo, com a autoridade de quem sabia exatamente o preço de cada coisa, mas agora entendia o valor de poucas. Amanhã, advogados e engenheiros virão aqui, não para demolir, mas para reconstruir. Dona Flor sorriu, e naquele momento, Ricardo viu a luz do medalhão refletida nos olhos dela. O pacto fora selado. Não era um contrato assinado com caneta de ouro, mas um compromisso batizado com lágrimas e poeira. O ouro voltara a ser apenas metal. As chuteiras voltaram a ser apenas ferramentas. E Ricardo Santos voltara a ser, finalmente, humano. 6 meses se passaram desde aquela noite úmida e barulhenta no Beco da Esperança. O sol de agosto no Rio de Janeiro dourava as encostas da Rocinha, mas agora o brilho não vinha apenas do reflexo nas telhas de zinco. No local onde antes funcionava o galpão capengo, erguia-se o Instituto Ginga de Flor. A fachada, pintada com um grafite vibrante que misturava os rostos de Pelé, Dona Flor e o Cristo Redentor, tornara-se o novo coração da comunidade. Não era mais um segredo, era um farol. Ricardo Santos não usava mais os ternos italianos de $3.000 que sufocavam sua alma. Ele estava vestindo uma camiseta simples de algodão e bermuda, revelando a cicatriz no joelho sem o menor constrangimento. Ele não mancava mais com amargura. Cada passo agora tinha um propósito. Ele vendeu sua cobertura na Barra da Tijuca, o seu palácio de cristal, e mudou-se para um apartamento mais simples, investindo cada centavo da diferença em bolsas de estudo e equipamentos médicos para o instituto. Cuidado com o balanço.
Tiago, a ginga é como a onda do mar. Ela vai e volta, mas nunca para, gritou Ricardo, rindo. Tiago, agora usando chuteiras novas, mas mantendo-as de Pelé em uma redoma de vidro na entrada do instituto para inspiração de todos. Executou um drible perfeito. O menino não era mais apenas uma criança com deficiência. Ele era o capitão do time sub-12. Dona Flor estava sentada em uma cadeira de balanço na varanda do segundo andar, onde funcionava a enfermaria e a escola de música. Ela usava seu turbante branco, impecável como sempre, e o medalhão de ouro de Ricardo brilhava em seu peito. Ele nunca permitiu que ela o devolvesse. Aquele ali aprendeu a voar de novo, murmurou Dona Flor para si mesma, observando Ricardo tentar uma embaixadinha. O joelho dele falhou por um segundo, e a bola escapou. Ricardo não praguejou. Ele apenas sorriu. Pegou a bola com as mãos e a entregou para uma menina que esperava sua vez de jogar. Ele descobriu que a verdadeira vitória não era levantar uma taça diante de 60.000 pessoas, mas ver o brilho de dignidade nos olhos de uma criança que o mundo tentou apagar. Ricardo olhou para cima e viu Dona Flor observando-o. Ele levou a mão ao coração e fez uma reverência profunda. Ela respondeu com um aceno de cabeça e aquele sorriso que curava mais que qualquer remédio importado. O empresário frio morrera naquela noite de perseguição. No seu lugar, nascera um homem que entendia que o patrimônio mais valioso não estava guardado em contas na Suíça, mas distribuído em sorrisos, passos de capoeira e gols marcados no asfalto quente. A alvorada finalmente chegara, e enquanto o sol se punha atrás do morro Dois Irmãos, pintando o céu de laranja e roxo, Ricardo Santos percebeu que, pela primeira vez na vida, ele não precisava de sistemas de segurança. Ele estava em casa. Ele estava seguro. Ele tinha a ginga.